Olá, estamos acompanhando o 10º Congresso Internacional de Espondiloartrite, Ghent 2016. Quem está aqui agora conosco é a doutora Tauana de Oliveira e o doutor Marcelo Pinheiro, ambos médicos reumatologistas da Unifesp. Eles vão falar com a gente agora sobre a sessão que eles acabam de assistir, que é os desafios na avaliação da atividade da doença. Doutora, como foi essa sessão? Foi uma ótima sessão. Ela foi presidida pela doutora Helena Mas Ortega, da Universidade de Leeds. E ela falou um pouquinho para a gente sobre os Patient Reported Outcome, que são os nossos instrumentos de avaliação, como o BASDAI, BASM, BASF e o MSAS, utilizados tanto na nossa prática diária, quanto também nos estudos para monitorização de atividade da doença. Ela falou um pouquinho da nossa dificuldade, já que as espondiloartrites não apresentam nenhum sintoma patognomônico da doença, nenhum biomarcador, e a imagem também não é definidora. E das limitações dos nossos critérios de classificação. Então, por exemplo, ela deu alguns exemplos bastante comuns na nossa prática, de pacientes muito sintomáticos, e com laboratório negativo e ressonância negativa, raio-x normal e com história familiar de espondiloartrite ou alguma outra manifestação extraarticular que não se encaixam em nenhum critério de classificação, mas estão presentes na nossa prática do dia a dia. E assim, a mensagem final dessa aula, eu acho que é muito importante para a gente, é que nós temos que focar no diagnóstico dos nossos pacientes, que os critérios de classificação, eles são para estudos, para homogeneizar a população dos estudos, mas não para a nossa prática. Então, para aqueles pacientes que não se encaixam em nenhum critério de classificação, nós devemos diagnosticá-los utilizando todos os nossos dados clínicos, laboratoriais e de imagem, e eles têm que ser tratados da mesma forma que aqueles pacientes que preenchem os critérios de classificação. A segunda sessão falou sobre ultrassom na artrite psoriásica. Qual que é o desafio na utilização desse método e no desfecho dos pacientes? Então, essa aula foi da Agostino, é uma francesa, e ela começa falando sobre o papel do ultrassom. Então, é um método validado, tanto quanto a ressonância, para o diagnóstico, contribuir no diagnóstico dos pacientes com espondiloartrites, para a monitorização de atividade da doença e para a identificação também do dano estrutural nesses pacientes. E aí ela responde algumas perguntas. A primeira seria qual o papel, para que usar o ultrassom nos pacientes com artrite psoriásica. Então, nós usamos para detectar sinovite, entesite, dactilite, também pode ser útil para psoríase e para distrofia ungueal, sendo que na prática clínica as 3 primeiras indicações são as que nós realmente utilizamos. E um outro papel do ultrassom é a monitorização terapêutica dos pacientes, né? Nós sabemos que até mesmo pacientes com manifestações extraarticulares de espondiloartrites e sem sintomas podem ter entesite ao ultrassom. Então, ele também auxilia no diagnóstico. E nós temos um problema relacionado, um grande desafio relacionado ao ultrassom, diferenciar, então, por exemplo, entesite mecânica de entesite inflamatória. Isso o ultrassom não nos permite fazer. Também nós ainda não sabemos quão alterado pode ser o exame de pacientes normais. Então, algumas dessas alterações também são encontradas em indivíduos saudáveis. São algumas dos desafios que nós ainda temos que resolver. A terceira aula desse mesmo painel falou sobre a ressonância no monitoramento dos pacientes. Quem vai falar sobre isso agora é o Dr. Marcelo. Como foi, Dr. Marcelo? Foi uma excelente aula do Dr. Lambert, que veio lá de Edmonton, no Canadá. E é um radiologista que sabe muito bem empregar a ressonância para diagnóstico, né? Então ele foi falar não da ressonância que nós usamos para o diagnóstico desses pacientes, mas sim como ela pode ser útil para a monitorização desses pacientes e se ela pode ajudar ou não. Então ele acabou mostrando uma baixa correlação entre os sintomas dos pacientes com a ressonância. Então às vezes a gente vai ter um paciente com muita inflamação na ressonância e que não sente nada, né? E ele ilustrou um paciente realmente assintomático que tem uma ressonância muito positiva. E a gente pode ter o contrário, um mínimo
mínima atividade inflamatória na ressonância e o paciente com muita queixa clínica. Então essa dissociação existe na prática clínica e provavelmente a ressonância não vai ser incluída no trístico target, na espondilite anquilosante, nas esponjas axiais, exatamente por causa dessa dissociação entre a clínica e o achado da ressonância. De qualquer forma, ela permanece como uma ferramenta muito útil na prática clínica para o diagnóstico, né? Auxilia muito no diagnóstico diferencial e no diagnóstico propriamente dito, mas para monitorização a gente provavelmente vai perdê-la e os desfechos clínicos, né? A queixa do paciente e os exames laboratoriais como proteína C reativa e VHS continuam sendo as nossas ferramentas, como a Tauana bem mostrou lá do ASDAS e do BASDAI, como ferramentas importantes no manuseio clínico desses pacientes. Obrigado, Dr. Marcelo. Obrigado, doutora Tauana. Continue acompanhando a cobertura online do Congresso.